Muito bom dia! Como será que você construiu a imagem, a ideia que você tem de você? Já parou para pensar nisso? Como será que você construiu a sua mulher? De onde será que veio tudo que você acredita, tudo que você mira, tudo que você busca? Você já parou para pensar que você teve essa escolha? Não necessariamente uma escolha, mas a partir do momento que a gente está imerso numa sociedade com outras pessoas, trocando, construindo, será que existe alguma coisa que é inteiramente só nossa? Será que existe alguma coisa que vem única e exclusivamente de mim, daqui de dentro? Pensa, só quero que você pense nisso. E hoje a gente vai trazer luz para as mulheres da sua família. Vou dar mais um segundinho antes da gente engatar e começar. Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. Bom dia, Laís. Desculpa pelo atraso. Estou me adaptando. Olha essa carinha, gente. Eu acordei cedo para a função que eu tinha e aí eu voltei a dormir. Tô muito cansada. Ainda assim, né? Por mais que no ônibus sinta que descanse, mas foi um dia dentro do ônibus. Enfim, como estamos nesta terça-feira? Hoje eu te convido a olhar para as mulheres da sua família. Te convido a olhar a toda a construção que você já fez acerca das coisas. E aí vamos por um exemplo simples e prático do dia a dia. Por exemplo, eu sei que essa caneca eu sei que ela serve para colocar café, colocar água, provavelmente porque você nem lembra quando que você aprendeu que a caneca era para isso, certo? Você simplesmente foi observando tudo aquilo e muitas coisas a gente constrói o significado delas nessa perspectiva, né? A gente criancinha vai vendo, a gente vai vendo que um carro ele serve para as pessoas entrarem dentro, te levar a outro lugar, a gente serve da caneca. E assim a gente vai construindo um monte de significados. E aí tudo bem quando isso é para as coisas, né? Imagina se todas as coisas que a gente fosse aprender eu precisasse de fato sentar, estudar e saber que uma caneta serve para escrever assim, assim, assado. Com a quantidade de coisas que a gente tem no mundo, isso seria humanamente impossível aprender se a gente fosse aprender assim, né? E não desse outro jeito que eu vou vendo, vou sentindo e construindo tudo que eu sei. Só que quando chega na nossa, vou chamar de personalidade, que é mais fácil de entender, mas é o nosso papel social, também é construído dessa forma. E aí a gente pode ter alguns atritos. Por quê? Se você observar a natureza, cada coisinha está exatamente onde tinha que estar e cada coisinha tem exatamente uma funçãozinha porque é e para o que vai ser e para o que vai fazer, né? É como se cada coisinha que está aí na natureza tivesse uma única função, que ela nem, talvez ela nem saiba qual é a função dela, ela só existe e segue aquilo, né? Enquanto que nós, seres humanos, a gente tem esse livre-arbítrio
de pensar o que quer fazer da nossa vida. Nós temos esse lugar de todas as criaturas aí do planetinha. Nós, seres humaninhos, somos as únicas que podemos pensar o que fazer da nossa vida. Nossa, isso deveria ser legal, sim, incrível, mas isso traz uma demanda absurda de coisas. O fato de eu ser o único bichinho que está aí na natureza, que tem que pensar a que veio. Todos os outros simplesmente sabem. E na construção de quem eu sou, isso está fortemente. É aquilo, eu não sou uma caneca. Eu não olho e aprendo desde pequeno que a caneca serve para eu botar o café, para eu beber, porque porque o que serve para o Joãozinho não serve para Maria. O que serve para um não serve para outro. Só que aí eu estou, mais uma vez, nessa sociedade, ou nessa comunidade, ou no grupo de pessoas que você vive, onde conceitos já estão ali estabelecidos de como uma coisa deve ou não ser. E aí muitas vezes você para, se você já está nesse estágio, né? Você para, você olha e fala assim, opa, isso aqui não serve para mim. Ou às vezes você ainda nem se deu conta, mas você se vê num lugar de exaustão, de infelicidade, de se sentir perdida, sozinha. Isso pode vir muito de você estar vestindo um papel que não cabe, que não é seu, que não tem a ver com a que você veio. Por mais que a gente possa escolher, quando a gente está distante do nosso elemental, da nossa essência, a gente se cansa. A gente não dá conta de ficar interpretando um papel que não é o essencialmente nosso por muito tempo. E por que eu escolhi trazer isso hoje? Tudo são os papéis sociais aí que são construídos e tal. Tudo é cheio de significado. A caneca tem esse significado do para que ela serve. E por mais que eu minimize assim no que eu vou falar agora, a mulher também. Foi construído todo um papel que a mulher deveria ter. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, ou os nuances desse papel, mas você pode parar e observar se aquilo está fazendo sentido para você. E é muito interessante também a gente pensar que todo papel que é construído na sociedade que a gente está, ele gira em torno dos meios de produção, do capital. Então, quando a gente observa, por exemplo, o grande boom do capitalismo e eu precisar produzir muitas coisas, contar só com os homens para produzir todas essas coisas não seria funcional. E aí, muita coincidência eu estar exatamente nesse mesmo lugar onde as mulheres estão reivindicando o trabalho e uma série de outras coisas. Não sou contra nada disso, não é isso. Só é interessante a gente entender da onde as coisas vieram e para onde elas estão indo. E que no meio disso tudo tem você. Então, se você está se sentindo exausta e nada disso faz sentido para você, você pode e deve parar e olhar como você construiu o que é ser mulher para você. Levando ainda a sua atenção para toda a trajetória das mulheres da sua família. Isso faz parte de você. Tem uma coisa muito bonita que eu escutei uma vez, me falaram, quando eu apresentei a minha mãe. Quando eu estava no Catar, eu mandei buscar minha mãe para me visitar. E quando ela chegou lá, eu lembro de eu apresentando ela para o nosso coreógrafo. E ele falou assim, consigo sentir a sua mãe, ela é maravilhosa. Aí falou para minha mãe e falou assim, é igual a sua filha. Eu elogiar a sua filha significa eu estar elogiando você, porque o que carregamos de melhor vem das mães. Olha que incrível. E aí, no meu caso, eu venho de uma linhagem, de uma família toda de mulheres extremamente fortes, mulheres que tiveram que tomar a rédea da própria vida, mulheres que migraram de um ponto para outro, deixando tudo para trás para buscar uma vida melhor, mulheres que sempre tiveram que trabalhar muito e ficar, de certa forma, longe dos seus filhos, mulheres que tiveram que bater muito, 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 muito no peito, que nenhum homem ia dominar elas. E isso às vezes gera alguns ruídos. Muitas vezes eu me vi um pouco dura, achando que eu não podia contar com ninguém, por exemplo. Acho isso válido até um certo ponto,
Porque acho que se eu não fosse como eu sou ou estive, eu não teria dado conta das coisas que apareceram na minha vida. Quando eu fui morar em outro país, não conseguia sair, tive que procurar o Comitê dos Direitos Humanos para conseguir deixar o país. Eu acho que se eu não tivesse essa gana, essa força assim de eu dou conta de tudo que vier e é isso mesmo, talvez eu tivesse ficado amuadinha chorando no canto. Mas o entender que esses papéis que a gente veste, eles não são a nossa pele. Eles são uma jaquetinha que a gente bota e a gente tira quando precisa. Porque o que acontece comigo, eu me vi em outros momentos onde eu podia relaxar, onde eu não precisava ser aqui, e eu não conseguia. Eu não me permitia ser cuidada, eu não me permitia ser doce. E a gente entender também a potência dessas outras coisas que a gente muitas vezes interpreta como não ser ou não estar mulher, né? A gente vê nos ambientes, não é novidade, nada disso que eu tô falando aqui, até se você se sentir de escrever alguma coisa, escreve pra mim, assim, mas a gente vê muito, né? Pra eu ser respeitada no ambiente de trabalho, eu coloco aquela postura mais rígida, ou várias vezes eu não posso me permitir a dar mais risinho, senão não vão me respeitar tanto. Ou ainda, quando eu sou simplesmente muito profissional e pá, eu sou tirada de tirana, mas se eu fosse um homem eu só seria muito competente, né? Então tem todas essas coisas que por mais que a gente ache que a gente não tá dando importância, tudo isso vai construindo quem a gente é. E no final das contas, quando a luz apaga, quando você vai dormir, você deita na cama com você mesma. E aí você, a maioria das vezes, não vai deitar na cama com o seu personagem. Você vai deitar no seu travesseiro com quem você é mesmo lá dentro, aquele papelzinho que não muda nunca. E aí, se quando você vai dormir tá tudo em paz, isso é um sinal de que, ok, os papéis que você tá usando para interagir com o mundo, mas se você tá exaurida e se sentindo sozinha e longe de você, é porque você tá com alguns papéis que poderiam estar sendo menos utilizados. E você poderia estar lançando mão de outros. O último post que eu fiz, eu tenho caminhado muito para entender quem é a minha mulher, quem sou eu antes de todas as coisas acontecerem, que foram muitas. E tentar entender que eu sou doce, eu não tô assim, na defensiva o tempo inteiro. Ainda tem ambientes que eu me coloco assim. E aí eu tento analisar o porquê. Mas entender que eu tenho a minha força, mas eu tenho que conseguir colocar essa minha força. Tem gente que acha ruim, né? A gente falar, eu tenho que. Eu já identifiquei que eu preciso fazer isso mesmo, que isso é funcional pra mim, sabe? Então, eu tenho que aprender a jogar com a minha força no mundo. A reconhecer que essas coisas são forças, porque a gente vem do mundo onde essas coisas não são reconhecidas enquanto força. Eu ser compassiva é tido como uma coisa ruim. Ser prudente é tido como uma coisa ruim a maioria das vezes. Mas a prudência é um grande elemento para a sabedoria. Eu ser doce muitas vezes é associado a eu ser fraca. Gente, e olha a doçura de uma mãe com seu recém-nascido. O que tem de fraqueza naquilo? A força daquela mulher que faria qualquer coisa. A força daquela mulher que pariu. É doce, é uma cena linda. Mas é uma leoa. Então a gente entender esses outros significados e entender quem é que está construindo os significados de todas as coisas aí na sociedade traz muita clareza. Eu gosto que hoje em dia nós temos muitas mulheres, finalmente, de fato, na construção dos significados que a gente usa. E a gente cai naquilo do ressignificar. Eu sei que eu posso estar no molde tiro, porrada e bomba. Eu sei. Se precisar, eu posso recorrer a isso. Mas essa não é o meu elemental. Não está no meu elemental. Então, que a gente perceba que... Eu gosto muito desse exemplo, sabe? Quando tá muito, muito, muito frio, você colocou um sobretudo. Eu tô ali com aquele sobretudo, protegendo a minha pele, se tornando a minha pele. Quando o inverno passa,
E chega a primavera, eu posso tirar aquele sobretudo. Só que com as nossas questões da vida, a gente tem mania de não tirar as carapaças. Eu tive que ser dura, tá daquele jeito numa situação, eu venho com aquele sobretudo pro verão, 40 graus do Rio de Janeiro, e fico ali vivendo, carregando aquele peso. Que a gente aprenda que eu tenho várias camadas e que eu posso colocá-las e tirá-las. Tudo que eu aprendi de não é que seja ruim, não, está aqui também, é útil. Mas eu uso quando eu preciso. Mas eu sei que eu estou no meu elemental água, descobrindo cada vez mais a minha energia feminina. Dentro do yoga a gente tem o yin e o yang. O yin é o nosso. É uma energia que é mais fria, ela flui de cima para baixo, ela é calma. Mas ela é força. Toda energia vira força. Então hoje só faça essa análise. Olhe mesmo para isso. Tem alguma característica da minha mulher que eu tô tolindo para me adequar no que está em torno? Que eu deixo acanhada porque me disseram que é vergonhoso ser dessa forma? Só olha, porque a gente não consegue passar tantas horas do dia vivendo um papel que não é o nosso. Longe demais do nosso elemental. E aí, peço licença hoje para comentar uma coisa de Maria, naquele livrinho que eu sempre leio para vocês aqui, tem a Senhora do Silêncio. E também é um exercício da gente de hoje. A gente hoje vai fazer um exercício de silenciar. Silenciar nas situações do dia e silenciar com a gente para olhar, pedir a clareza mesmo, se conectar com a clareza do meu elemental, da minha mulher. O que eu tô deixando ela de lado, que ela podia estar aqui junto comigo, trazendo força com a sua sutileza. E eu gosto sempre de falar que todo mundo, a gente tem essa imagem, né, de Maria que é doce, cândida, de poucas palavras. E aí eu fico pensando, gente, pra mim, Maria tirou onda na força, porque eu não consigo imaginar. Gente, imagina, naquela época, do nada, você aparece grávida. E eu já tive esses medos, eu quando tava no Catar, lá você não pode, né? Você não poderia engravidar. Eu lembro que eu sempre ficava assim, numa tensão, numa preocupação do que ia acontecer se eu engravidasse lá. Que não pode, entendeu? E eu vejo Maria naquela época, realiza, gente, você virar pro seu noivo e fala assim, olha, eu tô grávida e é do Divino Espírito Santo. Enfim... vou ler para vocês essa oração que tá aqui. A música acabou, nosso fundo musical estava entrando na Bíblia do Cíntia Moreira. Então, se você quiser ouvir numa postura mais meditativa, para sentir cada palavra, pode se colocar com as costas retinhas, pode fechar seus olhos. Esse também vai ser o nosso boot de hoje, tá? Então, pode ficar de pé, se você quiser. Inspira e expira profundamente. Senhora do Silêncio, Mãe do Silêncio e da Humildade, tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. És disponibilidade e receptividade. És fecundidade e plenitude. És atenção e solicitude pelos irmãos. Estás vestida de fortaleza. Em ti resplandecem a maturidade humana e a elegância espiritual. És senhora de ti mesma, antes de ser senhora nossa. Em ti não existe dispersão,
Em um ato simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. O mistério total envolve-te e penetra. Possui-te, ocupa e integra todo o teu ser. Parece que tudo ficou paralisado em ti. Tu se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher, Deus. Em ti, tudo ficou assumido e divinizado. Jamais foi vista outra figura humana de tanta doçura, nem se voltará a ver sobre a terra mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não é ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e ao mesmo tempo atenta aos irmãos como em Caná. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada, e nunca o silêncio é tão eloquente como quando nada se comunica. Faze-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e de irradiação. Não é fechar-se, mas abrir-se, e que, para derramar-se, é preciso carregar-se. O mundo afoga-se no mar da dispersão e não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Fazer-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação e que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos no manto do teu silêncio e comunica-nos a força da tua fé, a altura da tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica com os que ficam e vai com os que vão. Ó Mãe admirável do silêncio. Esfrega uma mão na outra. Cobre seus olhos com as mãos. Coloca um sorriso nos seus lábios. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver. Tem esse parágrafo que para mim é muito potente, que fala sobre o silêncio. Assim como hoje eu te convido a olhar esta outra perspectiva desse papel, dos papéis que você está assumindo para você, olhe essa outra perspectiva do silêncio, a potência que tem o silêncio. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada, e nunca o silêncio é tão eloquente como quando nada se comunica. Bora viver? Tenha um lindo dia.